Vamos lá. Existe um universo inteiro, literalmente, dentro de cada um de nós. O microbioma humano. E olha, há décadas a ciência vem prometendo que entender esse universo ia revolucionar a medicina. Mas com toda essa empolgação, toda essa pesquisa, parece que tem uma peça faltando no quebra-cabeça. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A gente investiu um tempo e um dinheiro enormes em pesquisa, mas na prática a coisa não andou na velocidade que todo mundo esperava. Parece que existe uma falha de tradução entre o que a gente descobre no laboratório e o que a gente consegue aplicar no dia a dia. E para entender por que isso acontece, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e olhar para uma ideia bem antiga, uma ideia que talvez tenha nos colocado no caminho errado. Por muito, muito tempo, a ideia que dominou o campo do microbioma era bem simples, quase intuitiva. A de que um microbioma saudável é um microbioma equilibrado, estável, perfeitinho. Só que essa ideia, por mais lógica que pareça, pode ter sido uma baita armadilha. O nome técnico para isso é estrutura homeostática. Pensa num termostato de ar-condicionado. A temperatura sobe, ele liga para voltar para o ponto exato que você programou. A lógica era essa. Nosso ecossistema interno seria um tipo de termostato microbiano. Tomou um antibiótico, mudou a dieta, opa, o sistema tem que correr para voltar exatamente para o mesmo lugar de antes. E este gráfico aqui mostra isso na mosca. A gente ainda vai voltar a ver ele. Tá vendo essa linha pontilhada? Esse era o estado ideal, o santo graal da saúde do microbioma. Se acontecesse qualquer coisa, qualquer perturbação, a meta era uma só: voltar para essa linha, sem desvios. Qualquer coisa diferente disso era vista como um problema. E essa ideia toda se apoiava em alguns conceitos-chave. Primeiro, estabilidade, que basicamente significava ter sempre a mesma lista de moradores lá dentro. Depois, equilíbrio, para manter a proporção certa entre eles. E por fim, resiliência, que era essa capacidade quase teimosa de, aconteça o que acontecer, voltar para a estaca zero, para aquele suposto estado perfeito. Parece fazer sentido, né? Só que tem um problema gigantesco aí. O problema é que essas palavras são vagas, para não dizer outra coisa. Pega só a estabilidade. Acredite se quiser, essa única palavra tem pelo menos 163 definições diferentes na literatura científica. Como é que a gente pode buscar uma coisa se nem os cientistas concordam sobre o que ela é? Vira uma confusão, uma névoa que só atrapalha a pesquisa. E aqui está o pulo do gato, o erro fundamental desse modelo antigo. O foco era todo em quem estava lá dentro, na lista de presença dos micróbios. Mas ele esquecia de perguntar o mais importante: o que eles estavam fazendo? É como olhar a lista de músicos de uma orquestra e achar que já sabe se o concerto vai ser bom. Não adianta nada ter os melhores músicos se eles estiverem tocando desafinado. A foto da composição pode ser linda, mas o filme da função pode ser um desastre. Mas e se a gente tiver olhado para tudo isso do jeito errado? E se a saúde não for um estado fixo, uma fotoparada? E se for mais como uma dança? Uma dança contínua, que se adapta ao tempo todo? É exatamente aqui que entra uma nova e poderosa forma de enxergar as coisas. Essa nova ideia se chama coerência adaptativa. E as palavras-chave aqui são reorganização dinâmica. É aqui que tudo muda. Saúde não é mais sobre voltar para o mesmo lugar de sempre. Passa a ser sobre a capacidade do sistema de se reorganizar, de se reinventar para continuar funcionando bem. Mesmo que os dançarinos mudem, a dança continua. E olha só esse gráfico de novo, mas agora com outra perspectiva. Veja a linha roxa. Depois de uma perturbação, ela não tenta voltar à força para a linha pontilhada. De jeito nenhum. Ela flutua, ela muda, ela encontra um novo caminho. A saúde, nesse modelo, é essa área sombreada. É a habilidade de manter a função em dia durante todo esse processo dinâmico. Quando a gente coloca um do lado do outro, a diferença fica gritante. Na esquerda, o modelo antigo, rígido, quase robotizando, insistindo em voltar para o mesmo ponto. Na direita, a gente vê a vida como ela é, flexível, adaptável, cheia de ginga. A questão não é ter os mesmos micróbios para sempre, mas sim ter um sistema que consegue manter suas funções essenciais, não importa o que aconteça. Certo, dança dinâmica é uma imagem legal, mas como a gente mede isso na prática? Isso não é só filosofia, não. Essa ideia de coerência adaptativa se apoia em 3 pilares bem concretos que dão pra gente uma nova régua para medir o que é de fato um sistema saudável. O primeiro pilar é a adaptabilidade. É a flexibilidade do sistema, a capacidade dele de mudar a tática no meio do jogo. O segundo é a integridade funcional.
Isso garante que o trabalho importante continue sendo feito, não importa quem está fazendo, o que importa é que a tarefa seja entregue. E o terceiro é a coerência relacional, que é para ver se os micróbios e o nosso corpo estão na mesma sintonia, trabalhando em equipe. Juntando essas 3 peças, a gente tem um retrato muito mais real e útil da saúde. Para entender a integridade funcional, essa frase aqui é perfeita. É a música, não o cantor. Pensa bem, o que importa de verdade num show? A música? Se o vocalista principal ficar rouco, mas o guitarrista assume os vocais e arrebenta, a música continua boa. No nosso corpo é a mesma coisa. O que importa são as funções, a música. Se um tipo de bactéria some, mas outra assume o papel dela, a saúde continua. Tudo bem, a teoria é fascinante, mas e na vida real? No consultório, como é que essa nova forma de pensar muda a medicina na prática? Vamos ver como isso se traduz em tratamentos e no nosso entendimento sobre as doenças. E isso aqui vira o jogo completamente. A gente para de pensar na doença como um simples desequilíbrio. A doença, na verdade, é quando o sistema perde a capacidade de dançar. É quando ele fica rígido, frágil, quando ele não consegue mais se adaptar aos desafios que a vida joga para ele. O transplante de microbiota fecal é um exemplo perfeito disso. Sempre foi um mistério. Por que funciona tão bem para uns e para outros não? O modelo antigo não tinha uma boa resposta. Mas a coerência adaptativa explica. O sucesso não vem de implantar uma comunidade perfeita, mas sim de dar ao sistema doente as ferramentas para que ele mesmo consiga se reorganizar e voltar a funcionar. E isso muda completamente o objetivo de qualquer tratamento. Não se trata mais de forçar o sistema a voltar para uma foto antiga. O novo objetivo é fortalecer a capacidade do sistema de se adaptar. A gente sai de uma lógica de restaurar e vai para uma lógica de capacitar. E as implicações disso são gigantescas, não só para problemas intestinais, mas para um monte de doenças crônicas. No fim das contas, o que estamos vendo aqui é uma mudança profunda de perspectiva. É sair de uma visão mecânica da saúde e se aproximar de uma visão muito mais orgânica, relacional e dinâmica. Se tem uma ideia para levar de toda essa análise é esta: saúde não é um substantivo, é um verbo. Não é um lugar onde se chega, mas sim um processo de adaptação contínua. É a capacidade de navegar pelas mudanças da vida, mantendo a nossa função central, em uma parceria que evolui o tempo todo com o nosso universo interior. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Será que a busca pela pílula mágica, aquela que nos devolve a um estado normal e fixo, é um equívoco? Talvez o verdadeiro futuro da medicina seja justamente aprender a cultivar a extraordinária capacidade de adaptação do vosso próprio corpo, em parceria com os trilhões de micróbios que vivem com a gente. Fica aí a reflexão.